A paz do Senhor para todos. Aqui que vos fala nessa tarde é o pastor Lucenildo Silva. Mais uma vez, eu estou muito feliz por Deus ter nos dado mais uma oportunidade para nós fazermos mais uma vez uma plena meditação na sua poderosa palavra aqui neste lugar. Em primeiro lugar, eu quero pedir a todos que você venha se inscrever no meu canal, dando aquele link abençoado, para com que Deus ele venha abençoar não só a vida do pregador, que vai ministrar essa palavra ao teu coração nessa tarde, mas também para você que vai participar do meu canal agora e neste momento. Desde já, nós vamos fazer uma pequena oração, pedindo para que Deus ele venha nos proteger nessa tarde, jogando por terra todo impedimento contra nossas vidas. Amém? Vamos orar ao Papai do Céu? Maravilhoso e eterno Deus, nessa tarde nós pedimos a tua proteção sobre nós aqui neste lugar, nos dando sabedoria, nos dando entendimento, meu Pai, a tua palavra aqui neste lugar nessa tarde, nos ajudando, nos capacitando, abençoando a vida daqueles, meu Pai amado, que vão ouvir a tua palavra nessa tarde, abençoando também, meu Pai amado, a vida do pregador, que eu te apresento nessa tarde, meu Pai amado, no nome poderoso do nosso amado e Salvador Jesus Cristo, que eu te peço, Deus, nos abençoe nesta tarde, em nome de Jesus, e graças a Deus. Meus amados, nessa tarde nós vamos ouvir algo daquilo que Deus ele preparou para mim e para você, né? Nessa tarde, desde já eu te peço que você preste bastante atenção naquilo que Deus quer falar contigo e comigo, para que nós possamos ouvir a sua voz neste lugar. Eu te convido a abrir a tua Bíblia Sagrada, aqui no livro da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 8. Nós vamos ler o verso de número 1 nesta tarde. Depois nós vamos pular do 1 para o verso de número 13 ao 17 para a nossa meditação nessa tarde, que diz assim, o 1 para a nossa meditação. Agora já não existe nenhuma condenação para as pessoas que estão unidas com Cristo Jesus. Amém? Agora nós vamos pular para o verso de número 13 até o verso de número 17, que diz assim, a palavra de Deus para mim e para ti aqui nessa tarde. Porque se vocês vivem de acordo com a natureza humana, vocês morrerão espiritualmente. Mas, se pelo Espírito de Deus vocês matarem as suas ações pecaminosas, vocês viverão espiritualmente. Pois aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque o Espírito que vocês receberam de Deus não torna vocês escravos e não faz com que tenham medo. Pelo contrário, o Espírito torna vocês filhos de Deus. E pelo poder do Espírito, dizemos com fervor a Deus, Pai, meu Pai. O Espírito de Deus se une com o nosso espírito para afirmar que somos filhos de Deus. Nós somos seus filhos. Por isso, recebemos as bênçãos que Ele guarda para o seu povo. E também recebemos com Cristo aquilo que Deus tem guardado para Ele. Porque se tomamos parte e nos sofrimentos de Cristo, também comeremos parte na sua
Glória. Glória a Deus. Meus amados irmãos, nesta tarde, o nosso Deus, Ele nos deu mais uma palavra muito conhecida para eu e você fazer esta plena meditação aqui neste lugar. A Bíblia, ela é muito poderosa em nos dizer algo daquilo que o apóstolo Paulo, aqui no livro da carta aos Romanos, ele nos declarou, falando sobre a palavra chamada condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo as obras da carne, mas segundo o seu Espírito. Só que aqui, meu amado e minha amada, a tradução da minha Bíblia, ela é diferente. Aqui neste lugar, nessa tarde, que nos diz o seguinte, a palavra de Deus: agora já não existe nenhuma condenação para as pessoas que estão unidas com Cristo Jesus. E nós sabemos que esta palavra chamada união nunca se deve se faltar no meio do povo de Deus. E esta palavra união, meus queridos e minhas queridas, nessa tarde, ela tem faltado na vida de muitas pessoas hoje em dia. Pessoas que dizem que ela tem aquele grande amor, aquele grande carinho em favor a vocês que estão nos ouvindo nessa tarde. E ela tem prometido, não só para outras pessoas, que ela tenha este grande amor por você, e qual, ao mesmo tempo, elas têm ditas em outras pessoas ao contrárias, que ela não tem sentido nada por vocês. Louvado seja Deus. Ou seja, aquela palavra chamada mentira. Pessoas que na tua frente afirma alguma coisa e quando é fora da sua presença, para outra pessoa, ela já fala outra coisa. Palavras ao contrárias daquilo que tem entristecido aos vossos corações. Então, nessa tarde, meu amado e minha amada, Deus usando aqui o apóstolo Paulo para falar acerca da palavra chamada condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus aqui nessa tarde. Porque antes que nós não conhecíamos ao nosso Criador, há uns tempos atrás, no qual nós servíamos as coisas do mundo, nós praticávamos tantas coisas que, ao mesmo tempo, Deus, ele ficava muito triste comigo e com você. Depois que nós passamos a conhecer as coisas do Senhor sobre as nossas vidas, agora essa palavra chamada condenação não está mais sobre nós. Louvado seja Deus, porque hoje nós já conhecemos ao Senhor nosso Deus aqui neste lugar. Por isso que a Bíblia, ela nos deixa bem claro para nos dizer que a partir do momento que o cristão, ele conhece ao seu Criador, nenhuma condenação há para você que está com ele aqui nessa tarde. Nenhuma condenação há para mim, que já conheço ao meu Criador aqui nessa tarde. E nos diz a Bíblia Sagrada, meu amado e minha amada, que as pessoas que já conhecem a Deus, através da palavra chamada união a Deus e ao seu próximo, nenhuma condenação há, mas sobre a vida dessa pessoa.
Então é por isso que nós devemos todos os dias da nossa vida fazermos esta plena meditação na sua palavra aqui neste lugar. Louvado seja Deus. E Deus, Ele tem nos dado essa rica oportunidade, não só para mim, mas para você que está ouvindo esta mensagem aqui neste lugar. E que você possa nessa tarde dizer assim para Deus: mas Senhor, como Tu és maravilhoso. Mas Senhor, mas como Tu és tremendo, meu Pai, sobre a minha vida aqui neste lugar. Porque todo dia, Deus, o Senhor nos ensina através da Tua palavra aqui neste lugar. Porque quando nós pensamos que nós sabemos de muitas coisas, é o que nós não sabemos de nada, amados e amadas, nesses últimos dias. Mas quando nós somos ensinados através da Sua palavra aqui neste lugar, grandes coisas, a palavra, ela nos tira a palavra chamada dúvidas. Daquilo que muitas vezes o cristão, ele está em dúvida. Daquilo que ele não tem aprendido acerca da palavra de Deus. Então a palavra de Deus, ela está aqui para nos ensinar, aqui nessa tarde, aquilo que primeiro nós devemos fazer e segundo, daquilo que nós nunca devemos fazer acerca da sua palavra aqui neste lugar nessa tarde. Então você que já conhece a forte e gloriosa palavra de Deus aqui neste lugar, eu quero vos dizer nessa tarde que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o seu Espírito. O importante de tudo, meu amado e minha amada, é que nós não devemos andar sobre as obras da carne, porque as obras da carne, ele leva ao cristão a pecar diante de Deus. As obras da carne, muitas vezes, ela leva ao cristão a cometer coisas que venham a desagradar ao seu Criador. Então é necessário nós andarmos somente no Espírito de Deus sobre as nossas vidas. Não nas obras da carne, mas devemos andar segundo o Espírito, para que o Espírito de Deus, ele venha nos livrar das obras da carne nessa tarde. Mas pastor, ainda que nós lutamos, sacrificamos as nossas vidas, eu já fiz de tudo para eu suportar as obras da carne sobre a minha vida, meu pastor, e ainda eu não consegui me libertar sobre as obras da carne. Mas eu quero te dizer uma coisa nessa tarde. Você tem que se esforçar. Eu preciso me esforçar. Eu preciso sacrificar a minha vida para que as obras da carne, ela não venha querer tentar me dominar hoje, aqui neste lugar. Por que, meu amado? Por que, minha amada? Se dermos lugar às obras da carne, essa carcaça velha, essa carcaça pecaminosa, todos os dias nós vamos pecar, nós vamos errar, vamos fazer tantas as coisas que venham a querer a entristecer ao coração do nosso Criador. Então, a partir do momento que nós andamos segundo o Espírito de Deus, Deus ele nos livra sobre as obras da carne, hoje em dia. Então Paulo, quando ele citou esta palavra, que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo mais as obras da carne, mas segundo o Espírito, Paulo estava dizendo o seguinte, que aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo as obras da carne, mas que andam segundo o Espírito Santo de Deus, Deus neste momento, ele já está se agradando, não só do pregador que está ministrando essa mensagem ao teu coração, mas também está se agradando de você, que está com seus ouvidos atentos, ouvindo a boca de Deus falar contigo aqui neste lugar. Então é necessário, meu amado e minha amada, que nós possamos nessa tarde, pedir para que Deus, ele venha nos guardar e nos proteger. A primeira coisa, nos livrar da língua. Que muitas vezes a língua, meu amado,
tem saído coisas que muitas vezes que não é para estar saindo. Por isso que a nossa língua tem que ser uma língua edificada na palavra de Deus. Porque se eu abrir a minha boca com essa língua pecaminosa, vai sair tanta coisa que muitas vezes eu vou pecar adiante de Deus. E segundo, vai entristecer também ao teu coração nessa tarde. Aquilo que você não queria ouvir quando eu abri a minha boca. Mas quando nós abrimos a nossa boca, a nossa língua, para edificar e engrandecer e exaltar o nome do nosso Deus, língua sábia é esta nessa tarde. É quando você abre ela para edificar, para engrandecer, para exaltar o nome do teu Criador nessa tarde. Então é necessário que nós venhamos não dar lugar às obras da carne, porque são obras pecaminosas, daquilo que vem entristecer ao coração do nosso Criador. Mas devemos andar segundo o Espírito nessa tarde. Porque é por isso que Paulo ele disse, eu vou repetir para você novamente, que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quantos estão em Cristo Jesus aqui nessa tarde? Aí você pode levantar a mão e dizer assim, pastor, eu já estou em Cristo Jesus nessa tarde. Eu já estou em paz com Cristo Jesus aqui nessa tarde. Que não ando segundo as obras da carne, mas segundo o Espírito. Que coisa linda, meu amado. Nós devemos andar somente em espírito nessa tarde, para que Deus, ele venha não só abençoar a vida de quem prega, mas a vida também de você, que está ouvindo essa poderosa palavra aqui neste lugar, nessa tarde, em nome de Jesus. Por isso que aqui no verso de número 13, nos disse assim a palavra de Deus, porque se vocês viverem de acordo com a natureza humana, vocês morrerão espiritualmente, e pelo Espírito de Deus, vocês matarem as suas ações pecaminosas. Tá vendo aí que coisa maravilhosa? Quando nos diz a palavra de Deus nessa tarde, falando sobre a natureza humana. O que quer dizer essa palavra natureza humana hoje em dia? São as coisas que a natureza humana ela tem nos oferecido hoje em dia. Ou seja, na natureza humana hoje em dia, meu amado e minha amada, tem tanta coisa, né? Para que nós possamos ver, para que nós possamos enxergar e dar lugar à natureza humana, que representa a palavra chamada pecado, hoje em dia, para com que essa natureza, ela venha nos influenciar a nós errarmos, a nós pecarmos adiante do nosso Criador. Por isso que, se nós demos lugar à natureza humana, ao pecado, entendeu? Espiritualmente, nós vamos morrer adiante da presença do Senhor, com a palavra chamada pecado, aquilo que nos levou a cometermos adiante do nosso Criador. Então é necessário que nessa tarde nós venhamos tomar muito cuidado com a natureza humana, com os pecados que a natureza humana ela tem nos oferecido hoje em dia. Mas nós devemos sim sempre pedir para que Deus ele venha nos influenciar na natureza da sabedoria, naquilo que ele venha nos fortalecer através da sua poderosa palavra aqui nessa tarde. Não nos realevar com a natureza do pecado, mas com a natureza das coisas divinas. Aí sim, meu amado. Aí com certeza, Deus ele há de nos abençoar nessa tarde, quando nós nos relevamos à natureza divina.
Não a natureza do pecado, porque Deus não se agrada do pecado. Porque pecado é tudo aquilo que é contra a sua lei. Entendeu? Contra a sua lei. Mas quando nós veiamos a natureza da vida eterna, Deus ele há de nos abençoar poderosamente aqui nessa tarde. Glória a Deus. E nos diz assim, mas ainda, a forte e gloriosa palavra de Deus. Aqui no verso de número 14. Pois aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Sobre a palavra chamada guiados. Todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Olha só que coisa linda. Você está sendo guiado ou guiada nessa tarde pelo Espírito de Deus sobre a tua vida? Então, se vocês estão guiados hoje, nessa tarde, pelo Espírito de Deus, vocês são agora, imediatamente, filhos de Deus. Pastor, é verdade que nós somos filhos de Deus quando nós somos guiados pelo seu Espírito aqui nessa tarde? Sim, porque não sou eu que estou falando isso. É a sua palavra que está nos afirmando aqui nessa tarde. Louvado seja Deus. E outra coisa, eu não quero falar aquilo que não seja de mim, meu amado. Porque muitas vezes se eu falar aquilo que é de mim mesmo, da minha carne pecaminosa, você vai dizer assim, esse pastor está mentindo. Mas quando nós falamos direcionalmente, através do seu Espírito Santo, através da sua palavra sobre a Bíblia Sagrada nessa tarde, você vai dizer assim, verdadeiramente, pastor, é verdade o que o Senhor está falando acerca da sua palavra aqui neste lugar. Aí o verso 15 fala, porque o Espírito de vocês receberão de Deus, não torna vocês escravos e não faz com que tenham medo. Pelo contrário, o Espírito torna vocês filhos de Deus. E pelo poder do Espírito dizemos com fervor a Deus, Pai, meu Pai. Tá vendo aí, meu amado? Que palavra maravilhosa de Deus para nós, quando nós recebemos o Espírito de Deus sobre as nossas vidas. O que é que acontece comigo e com você aqui neste lugar? A primeira coisa, não somos mais escravos do pecado. Quando nós recebemos o Espírito de Deus sobre as nossas vidas, não somos mais escravos do pecado, mas nós sim, nós passamos a ser filhos e de Deus. E possamos dizer para o nosso Criador, meu Pai. Por quê? Porque nós recebemos o seu Espírito sobre as nossas vidas aqui neste lugar. Louvado seja Deus. Então, meu querido e minha querida, vocês que já receberam o Espírito de Deus sobre a sua vida, vocês não são mais escravos do pecado. Louvado seja Deus. Vocês não são mais escravos de tudo aquilo que vocês faziam, vocês cometiam antigamente. E você pode dizer assim para mim, mas pastor, ainda que eu conheço, ainda eu pratico coisas que eu não deveria estar praticando. Você sabia que hoje em dia está acontecendo isso nas nossas vidas? Ainda que nós conhecemos a palavra do Senhor, nós temos a palavra a verdade aos nossos corações, ainda nós erramos, nós pecamos. A gente faz isso, meu querido, porque a gente quer? Não, não é porque a gente quer. É porque nós somos errantes mesmo, nós somos pecadores. E outra coisa, nós somos imperfeitos. Nós não somos perfeitos. Por isso que todo dia a palavra de Deus, ela está aqui, ó. Aqui, ó. Para nos corrigir, para falar comigo, para falar contigo nessa tarde. Por isso que muitas vezes Deus, Ele usa a sua boca para nos corrigir. Porque se Ele não corrigisse a você nem a mim, Ele não ia te amar nunca. Por isso que Deus, Ele usa a boca do profeta e da profetisa para falar para você que hoje
nós somos libertos. Que hoje nós não somos mais escravos do pecado contra as nossas vidas. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus já nos livrou da palavra chamada pecado aqui neste lugar. Você crê? Você pode tomar posse nessa tarde, que você está sendo, nessa tarde, liberto ou liberta. Você não tem mais, a palavra chamada pecado não tem mais poder mais sobre a tua vida. Você crê nisso? Então toma posse nessa tarde. Glória a Deus. Coisa linda, meu amado. Eu acho é bom, eu acho é lindo quando Jesus fala conosco desta maneira. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Aí o versículo, glória a Deus. Aí o versículo aqui, de número 16, nos diz assim: o Espírito de Deus se une com o nosso espírito para afirmar que somos filhos de Deus. Olha só que coisa linda. O Espírito de Deus, ele se une a cada um de nós para que nós possamos nos chamar filhos de Deus. Que coisa linda, né, irmãos? Quando nós nos chamamos de filho de Deus aqui nessa tarde. Ele tem nos unido a nós mesmos, sabia disso? Que nesses últimos dias, o Espírito de Deus, ele tem nos unido a nós. Porque se ele não nos unir a nós, meu amado, se ele nos abandonar, meu Deus, a proteção de Deus não está na nossa vida. Aí que nós vamos pecar mesmo, nós vamos errar mesmo, viu? Que é através do Espírito Santo de Deus, que ele vem nos convencer daquilo que nós fazemos, daquilo que está certo e sobre daquilo que nós estamos errado. Ele nos convence de todo o pecado que nós cometemos. Por isso que ele nos une a cada um de nós nessa tarde. Então receba a união do Espírito Santo de Deus sobre a tua vida nessa tarde. E diga assim para ele: meu amigo amado Espírito Santo, se apodera sobre a minha vida nessa tarde, porque eu quero sentir a tua poderosa presença de Deus sobre a minha vida. Não nos deixe, mas venha cada dia nos unir nessa tarde, para que Deus, ele venha nos abençoar, porque nós somos filhos de Deus. Glória a Deus. Aí o verso 17 fala assim: nós somos seus filhos, e por isso receberemos as bênçãos que ele guarda para o seu povo, e também receberemos com Cristo aquilo que Deus ele tem guardado para ele. Porque se tornarmos parte nos sofrimentos de Cristo, também tomaremos parte na sua glória. Glória a Deus. Jesus, ele é maravilhoso, meu amado. Jesus, ele é lindo, minha amada, nessa tarde. Quando ele nos fala assim, que nós somos seus filhos, por isso recebemos as bênçãos que ele guarda para o seu povo. Olha só, recebemos as bênçãos que ele guarda para seu povo. Que coisa linda, né, irmãos? Que Deus sempre nos promete as coisas dele sobre as nossas vidas, principalmente, amados, as bênçãos de Deus sobre as nossas vidas. E nós sabemos, irmão, que Deus ele é Deus de promessa. Quando Deus ele cumpre, no tempo certo, Deus ele promete com a sua promessa nas nossas vidas. Então, quando você vai procurar uma promessa através de um homem ou através de uma mulher, e o homem e a mulher muitas vezes ele não cumpre com aquela promessa na tua vida, pode ter certeza que o homem e a mulher, eles são falhos naquilo que eles te prometem e eles fazem para com você. Mas Deus não. Quando Deus ele promete que ele vai fazer, que ele vai nos abençoar, que ele vai nos dar, pode ter certeza que no tempo certo, eu vou falar novamente para você, vou repetir para você, é somente no tempo certo de Deus. Deus ele há de cumprir com a promessa que ele nos fez aqui nessa tarde. Pastor, é verdade, só está certo. Deus realmente ele cumpre. Mas quando o ser humano ele promete, o ser humano realmente ele não cumpre nada.
ele mente, é mentiroso, o próprio ser humano. Mas Deus não. Deus sempre permanecerá fiel para conosco. Deus sempre, ele permanecerá fiel para conosco. Glória a Deus. Aí falou assim: e também receberemos com Cristo aquilo que Deus tem guardado para ele. Tá vendo aí? Receberemos com Cristo aquilo que Deus tem guardado para ele. Que coisa linda, irmãos. Deus, ele guardou. Então, se ele guardou, então só basta nós esperarmos nele aqui nessa tarde. Porque se o ser humano parte nos sofrimentos de Cristo, também tomaremos parte na sua glória. Quando nós sofremos, quando nós passamos por essa palavra chamada sofrimento com Cristo, também nós vamos fazer parte da sua glória. Por quê? Porque nós sofremos com Cristo aqui nessa tarde. Porque se você falar para mim que você não sofre, que você não tem sofrido com Cristo, é porque alguma coisa deve estar de errado com a tua vida. Porque a partir do momento que quando nós nos alistamos para sermos soldados de Cristo, para uma grande batalha, para uma grande peleja, nós sofremos com Ele nesta batalha, nesta peleja, nesta caminhada. Mas quando nós estamos com Cristo e nós sofremos, nós faremos parte da sua glória. Como diz a última palavra aqui nessa tarde. Louvado seja Deus. Nós tornaremos parte da sua glória aqui nessa tarde. Glória a Deus. Então, meu amado e minha amada, que nessa tarde, que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo mais as obras da carne, mas segundo o Espírito. Pastor, Jesus ele andava segundo o Espírito. Jesus ele nos ensinou como nós deveríamos andar em Espírito. Sim, meu amado. Jesus ele nos ensinou. Jesus sempre ele nos deixou bem claro acerca dessas coisas, daquilo que nós deveríamos fazer hoje em dia, acerca de tudo aquilo que nós fazemos ou cometemos. Então é necessário que nessa tarde